Só para voltar ao ponto central, esse tipo de audiência, então, não afronta a decisão do STF? Definitivamente, é uma audiência admonitória para comunicação de benefício. Jamais fizemos qualquer audiência que fosse de instrução de processo. Perfeito. Doutor Alexandre, o defensor público que aparece na reportagem, ele admite que a videoaudiência, como o doutor Herbert gosta de falar, ela é admissível, é boa quando é para beneficiar o réu. A OAB tem uma posição oficial e qual a posição do senhor a respeito dessa videoaudiência? A OAB ainda não se manifestou de maneira oficial. Nós temos alguns comentários da parte do presidente da OAB de São Paulo, Flávio Durso, agora recentemente do Dr. Marcos Vinícius, que é o nosso presidente da Frente Parlamentar. Em ambas oportunidades, o entendimento desses advogados, que são inclusive criminalistas, foi contrário à ideia. Entendendo o doutor Durso de que essas audiências deveriam ser realizadas apenas para efeito de precatória e para atos de depoimento contra bons antecedentes. E recentemente, esse doutor Marcos Vinícius, que é o conselheiro federal da OAB do Piauí, se manifestou favorável à decisão do Supremo, no sentido de que ela estaria resguardando o princípio da ampla defesa. Eu sou voz dissonante em relação a esses comentários. Eu contextualizo a situação de uma maneira um pouco mais ampla, até porque acabei de escrever um livro acerca de práticas processuais por meio eletrônico. Então, consigo enxergar o momento que nós estamos vivendo como sendo um momento de transição. Um momento em transição onde há uma quebra de paradigma. Transição tecnológica, fundamentalmente, né? Transição entre atos que eram atos formais, processuais, que antes eram necessariamente praticados de forma presencial e que agora passam a ser praticados à distância. Então, desde o advento da Lei 11.419, conforme o Dr. Herbert falou, em março do ano passado, nós desencadeamos uma série de procedimentos que são realizados por meio eletrônico com a substituição do papel e da presença física do advogado durante o ato. Mas mesmo em relação ao uso de tecnologias mecânicas, por exemplo, como é que foi a passagem na justiça, no judiciário, da pena, da caneta para a máquina de escrever? Pois eu fiz inclusive essa pesquisa e é bem interessante. Na década de 30, nós passamos por uma situação idêntica ao que nós estamos vivendo agora. Talvez agora esteja sendo mais impactante, porque nós estamos desmaterializando os autos judiciais e nós estamos praticando atos não presenciais. Mas na década de 30, nós tivemos julgados os tribunais de justiça de Minas e de São Paulo, que consideraram nulos acordos que haviam sido datilografados. Isso porque a legislação da época preceituava que os magistrados deveriam redigir as decisões. E no primeiro instante, os tribunais entendiam que redigir era um ato privado do juiz, que não poderia ser otorgado a uma secretária que iria datilografar, que tiraria essa pessoalidade do ato. Então eu vejo muita semelhança do que está acontecendo, do que aconteceu em 1930 e do que está acontecendo agora. A primeira reação é contrária, porque o direito é formalista. Mas aos poucos, na medida que essa tecnologia participa do nosso cotidiano... Como disse o Caetano, a mente apavora o que ainda não é mesmo velho, né? Exatamente. Nós vamos detalhar... Toda inovação assusta, mesmo as boas. Perfeito. Nós vamos detalhar isso no próximo bloco. Okay. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida. Via Justiça está de volta, debatendo hoje os prós e os contras da utilização da videoconferência nos processos judiciais. Nossos convidados são o advogado Alexandre Ateniense, que é presidente da Comissão de Tecnologia da Informação do Conselho Federal da OAB, e o Dr. Herbert José Almeida Carneiro, que é juiz da Vara de Execuções Penais de Belo Horizonte. Doutor Herbert, o doutor Alexandre, nós terminamos o bloco anterior com o doutor Alexandre lembrando das mudanças, né, da transição tecnológica no judiciário.
O senhor acha que a questão que se coloca nesse momento é exatamente essa, de um entendimento, de uma compreensão de que o mundo está mudando e que a justiça tem que ir assimilando essas transformações? Com certeza, Manel. A gente diz no jargão popular, enquanto a criminalidade organizada anda tecnologicamente utilizando os meios os mais avançados, não é possível que a justiça, que os atos judiciais ainda estejam presos a aspectos meramente formais. É lógico, e eu sou um adepto dessa ideia de que o processo penal, ele deve estar, como o direito penal em si, deve estar interpretado sempre à luz da Constituição Federal. É fundamental, sob pena de nulidade, aí sim, do processo penal, que se garanta a ampla defesa, que se garanta contraditório, que se garanta o devido processo legal, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, mas isso é possível fazer com a adoção da tecnologia. Eu meditava ontem sobre esse tema e me lembrei de um fato. Na época eu era advogado e me lembro de que a dificuldade que foi para a introdução do fax na justiça brasileira. A jurisprudência demorou a solidificar um pensamento, um entendimento, para que o documento reproduzido via fax fosse introduzido. E olha que faz só 9 anos que a lei do fax, que é a lei que transmite peças por meio. Exatamente. Quer dizer, houve a necessidade de uma lei específica para isso? A lei 9.800. Posteriormente veio. Eu acho que não havia nem necessidade dessa lei pela a solidificação da própria jurisprudência. Mas aspectos, naturalmente, do ponto de vista tecnológico mesmo, importaram na construção dessa Essa lei foi um marco regulatório do uso da tecnologia da informação no processo. Eu diria que é o marco inicial. Exato. Em 9.899. Essa lei ainda continua em vigor. Alguns tribunais regulamentaram essa lei, colocam ainda em prática, e também há a possibilidade nessa lei de usar outro meio de comunicação. Voltando à questão da videoaudiência ou videoconferência, doutor Alexandre, o Supremo já havia tomado algumas decisões anteriores, também anulando processos, né, por conta da questão do direito de defesa. Mas dessa vez foi a primeira vez que ele considerou a questão da constitucionalidade, não é isso? Exato. Essa é a novidade.